Bom, então vamos lá. Eu queria, hoje, assim, eu preparei na verdade não é bem um preparo, mas pensei numa coisa que seria legal e seria complementar ao que a gente falou, para abordar um pouquinho mais. A gente já falou disso, mas eu quero poder explanar um pouco mais, até porque isso que eu vou falar com vocês hoje aqui, eu vou definitivamente tratar mesmo de forma mais contundente, como um assunto como eu tratei as outras coisas, no sexto módulo dessa metodologia, que vai falar da parte estética, da parte de gêneros e de uma coisa muito importante também, que fica meio que sempre na margem, assim, que a ideia de estado de espírito, tá? Ou seja, quando a gente faz uma harmonia, né, a gente tem que lembrar que quando você está harmonizando aquela melodia, a harmonia tem o poder, ela tem esse poder de alterar o estado de espírito daquela melodia, tá? Então você tem uma melodia que ela tem uma mensagem toda, como é que eu vou falar assim, uma mensagem de paz, né? Ela traz naquela melodia uma coisa de paz, assim, de tranquilidade. E você, usando o acorde certo, você contribui para isso. Então você vai lá, ó, eu sei que o tipo de acorde pode contribuir para essa paz, vamos dizer assim, né? Para essa sensação, para esse metafísico da paz. Mas eu posso fazer também, com o acorde que eu coloco, fazer exatamente o contrário. Aquela melodia está sendo cantada com a sensação ou com esse estado de espírito de paz, e o acorde que eu estou colocando está contradizendo isso. E vai transformar, no fim, essa sensação. Vai trazer então para essa música a sensação de caos ou de contrário de paz. Tá? Então a harmonia, gente, tem esse poder. Ela tem o poder de mudar esses estados de espírito, né? E é isso que, em alguma medida, a maioria dos livros ou de metodologias de harmonia não tratam. Não tratam porque eles entendem que isso é muito relativo. É assim que se coloca. Mas o que é alegria? O que é paz? Né? O que é tristeza? Né? Fica no subjetivo, sabe? E aí eles não tratam simplesmente porque entendem que não é uma coisa tão comum para todos. Agora eu já entendo o seguinte, eu entendo que apesar de compreender que realmente é diferente, o que pode ser uma cor bonita para o Cláudio pode ser feio para o Joel, assim por diante. Isso é muito relativo mesmo, isso é muito pessoal. Mas existe um senso comum e é isso que é importante. Existe um senso comum. Né? Esse senso comum ele está atrelado ao tempo, ele está atrelado a culturas. Né? Por exemplo, um lugar sujo para a gente pode ser um lugar que a gente considera sujo, pode ser para um índio que é um outro ser de uma outra cultura, um índio guarani aqui brasileiro, pode ser exatamente o lugar onde ele sente a ideia de limpeza, onde ele sente que as coisas estão limpas. Né? Então, a cultura também modifica essa ótica sobre esses metafísicos, aí, sobre as sensações que as coisas nos causam. Mas, e é bem importante dizer isso, o que eu trato aqui, vou tratar de forma mais contundente lá no módulo 6, são as questões de um senso comum, ou seja, de um número maior de possibilidade das pessoas sentirem aquilo, né? De terem aquela impressão sobre aquele objeto, que no caso aqui nosso é a harmonia, tá certo? E aí vocês vão sempre julgar dessa forma, eu quero fazer uma música alegre, então tem alguns materiais lá que trazem alegria para minha música. Quais são os materiais dos acordes? O acorde tal, acorde tal, acorde tal. Esses acordes eu aprendi que eles trazem alegria. Isso com certeza é um método muito claro e objetivo, mas que, como a gente acabou de dizer, você vai fazer e você vai falar assim, pô, legal, cheguei no resultado que eu queria, porque eu conheço os materiais que eu estou usando, mas isso convenceu você, mas pode não convencer um terceiro, entendeu?
Você pode falar assim, essa música é alegre. Aí o cara lá ouvir a sua música e fala, pô, pra mim ela não é alegre não. Mas aí são as variantes que a gente não controla. Isso não tem como. Por isso que eu falo sempre que, no fim, é um senso comum. Tá? Então tem que considerar que a gente está indo em direção da maioria. Mas não vai atingir a todos. Fica claro isso que eu disse? Certo? Sim. Bom, gente, então, nós vamos falar hoje de um assunto que eu chamo de paleta de cores. Eu chamo assim, mas também tem estudos de grandes músicos, né? Inclusive um francês aí do começo do século passado, século XX, ele fazia uma música muito diferente do que essa que a gente conhece. Seu nome é Messiaen. Ele foi aluno de um cara muito famoso chamado Claude Debussy. Não sei se vocês conhecem. E ele meio que começou a trabalhar com essa ideia de paleta de cores, né? Então assim, ele fez um calendário de acordes. E ele, a partir desse calendário de acordes, ele foi dando meio que caráteres sensoriais para essas acordes, que ele foi chamando de paletas, como se fossem cores, tá? Como um pintor tem uma paleta, né? Onde ele tem as cores lá, as primárias e algumas secundárias, e ele vai misturando e vai achando novas cores. E vocês sabem que uma das características de um pintor é como ele mistura a sua tinta, como ele chega nas suas cores, né? Então isso vai definir muito, não só o traçado, o desenho, tudo mais, mas a mistura das cores, as cores que ele apresenta, tá certo? Então, no fim, o que a gente vai falar aqui está indo em direção a isso, a buscar, então, dentro do material que a gente trabalhou, dos acordes que a gente trabalhou, uma paleta de cores. E a partir dessas paletas de cores, como no caso aqui dos acordes, né, a gente dá nome para eles. Dá nome não, a gente dá certos caráteres para eles. Tá? Considerando que esses caráteres que a gente vai dar, que eu vou apresentar para vocês, esses caráteres, eles são variáveis. Eles têm a possibilidade de variar. Eu estou considerando o quê? O senso comum apenas. E aí, logicamente, que eu vou querer que vocês, aqui, como uma experiência quase que científica aí do nosso assunto, eu quero que vocês ouçam aí também e me digam, né? Qual é a impressão que vocês têm, se aqueles caráteres que estão sendo colocados aí se vão de acordo com o que vocês sentem também. E isso não tem certo e errado, tá, gente? Isso não existe, como eu disse, assim, para mim eu sinto diferente. Nenhum problema com isso. E isso não vai definir se você é melhor músico que o outro, que um. Isso não é o que. Não é qualitativo, né? Tá certo? Ok? Então, nosso assunto de hoje seria o começo ou uma pequena exposição aí dessa ideia de paleta de cores, que vai em direção agora a outra instância da nossa trabalho com harmonização. Lembra que a primeira instância que a gente mais trabalhou no curso foi a instância dos materiais físicos do som. Não sei se vocês lembram, na primeira aula eu falei da questão dos materiais físicos e metafísicos do som. A gente falou que os físicos estão relacionados aí às questões da altura, por exemplo, vai trazer para a gente aí os acordes, escalas, né, intervalos, tudo isso que a gente estuda são materiais físicos do som, né, que estão relacionados com a acústica dele. Todo acorde que você monta, ele é montado a partir dessas relações numéricas, como a gente falou, entre os sons que estão ali, do, mi, sol. Quando eu tenho dó, mi, sol e coloco eles juntos, a gente tem uma relação acústica perfeita, tá? E isso está relacionado com a acústica do som, o estudo da série harmônica e coisas do tipo. Então tudo isso está relacionado à parte física dos sons. E tem uma segunda parte que eu disse, que é a parte metafísica, que seria, assim, grosso modo, aquilo que a gente pode entender como as sensações, né, que esse acorde, ou essa escala, ou esse intervalo, qualquer coisa física nos gera.
né? Então quando eu ouço um acorde, seja ele qualquer, ele traz para você que é músico experiente ou não é, para você que é apenas um ouvinte, um leigo, traz sensações. E isso é tão importante, gente, muito importante, porque nós que estamos estudando música, que somos estudantes, a gente entende e vai em busca do físico. A gente quer entender os acordes, as escalas, como é que funciona a lógica, a gramática. A gente está indo em direção a isso aí. E é isso que vai fazer a gente usar bem essa linguagem. Mas, para o leigo, para quem te ouve, isso para ele, isso não interessa. Não é que não interessa no sentido de que é menos importante, mas para ele, na hora que ele está ouvindo, você mesmo. Você, enquanto ouvinte também, porque apesar de ser músico, você é ouvinte. Quando você está ouvindo uma música, você está muito mais preocupado nas sensações que ela causa em você do que realmente no acorde, se é maior ou menor, se a escala é diminuta, se o compasso é regular ou é composto. Você está ouvindo aquilo e aquilo está te trazendo sensações. Então, no fim, a relação do ouvinte é através do metafísico. O ouvinte, ele não se preocupa e ele não faz nenhuma menção, ele não fica atento a essas partes físicas, como a gente falou, mas sim ao metafísico. Então, é muito comum você ouvir as pessoas falando assim, eu gosto dessa música por quê? Você pergunta assim para a pessoa, por que você ouve essa música o dia inteiro? Porque ela me traz paz. Ou porque ela me deixa pilhado. Eu gosto porque ela me deixa pilhado, eu preciso... As pessoas não falam assim, não, eu gosto daquela música ali porque eu gosto do acorde maior misturado com sétima e nona. Entendeu? As pessoas não vão falar assim. Elas vão falar o metafísico. Não. Faz sentido isso para vocês? Então nós, como músicos e cientistas, podemos colocar assim, cientistas da música, a gente tem que estudar os dois. Porque o metafísico só pode ser controlado a partir do físico. Ou seja, você quando toca uma música ali, quando você vai fazer uma música e você fala assim, eu quero que essa pessoa que esteja me ouvindo sinta paz agora. Eu quero passar essa sensação com a minha música. Você conhecendo os materiais que geram esse metafísico da paz, você sabe usar o físico de acordo. Né? É mais ou menos como um médico que chega e fala assim, bom, eu preciso curar Covid, né? Preciso achar uma vacina para Covid. Ele não vai lá ficar, né, como é que fala, tentando trabalhar a parte metafísica disso. Não, ele vai no físico, ele vai entender o que é o vírus, como é que o vírus se comporta dentro do corpo, como é que ele entra na célula, como é que ele se desenvolve. E aí ele vai entender qual o anticorpo que pode combater ele. É assim que ele faz. Para quê? Para gerar a cura, certo? Para gerar o bem-estar, para gerar aquilo tudo. Então, a gente é igual. Não muda muito, não. Na minha opinião, é igualzinho, assim. A gente só tem que... como é que fala? A gente só tem que entender o físico, como é que monta essas partes físicas, os acordes, as escalas, e saber qual metafísico essas montagens que a gente faz gera. Certo? E como eu disse para vocês, aí eu preciso reiterar, que senão a crítica vem pesada. Mas, pô, você está falando que um acorde X, ele gera essa sensação? Quer dizer, assim, de forma científica, como eu disse, não é assim. Existem variantes, depende de um monte de coisa. Eu estou indo somente em direção àquilo que a gente entende como senso comum, tá bom? Beleza? Então, o estudo de paleta de cores, ele vai trazer pra gente o físico e o metafísico dos acordes. É uma observação direta agora sobre eles. Ok, gente? Então, ó, eu quero compartilhar a tela com vocês aqui. Então, vocês estão vendo tríades, está escrito aí. Ou seja, a gente sabe que os acordes, que são os acordes são os nossos agentes, né? São os nossos materiais que a gente usa, né, para fazer a harmonização.
Lembrando que aí vale muito a pena lembrar essa parte que os acordes eles vêm de uma escala, certo, gente? Alguma dúvida com isso? Não. Não, tranquilo. Então todo acorde vem de uma escala, né? E a gente percebe então que uma escala gera um campo harmônico quando eu monto esses acordes a partir dela. Então, o que a gente vai investigar aqui? A gente vai investigar as possibilidades de acordes existentes que a gente já viu durante o curso inteiro e seus metafísicos, vamos dizer assim, tá? Então, assim, primeira possibilidade de acorde que a gente viu são as tríades, né? Porque a gente viu que além de tríades eu posso ter tétrades, eu posso ter pêntades, hexades, heptades e díades. Alguma dúvida com essas montagens para alguém? Sabem o que é uma pêntade? Sabem o que é uma hexade? Sim. Tranquilo. Não tem dúvida não. Dúvida nenhuma, né? Então, nós vamos investigar primeiro as tríades, porque agora, gente, assim, uma vírgula faz diferença. Então, assim, a gente tem e deve, por isso é o que eu chamo assim, isso é um trabalho bastante criterioso. Eu gosto do critério nos estudos, eu gosto de ser criterioso nos estudos, porque isso me esclarece cada vez mais as coisas, né? Então, assim, a parte do metafísico, esse estudo aqui que a gente está fazendo, a paleta de cores, traz para mim o seguinte: quando é que eu queria lá fazer uma música e eu queria uma sonoridade assim, sei lá, melancólica, né? Eu queria que essa música fale de melancolia, ela traz essa coisa. Então, eu já vou aqui e falo, opa, eu tenho um acorde que já tem um metafísico que contribui para essa sensação. É o acorde menor, certo? E aí eu vou meio que direto ao ponto, vocês entendem? Isso quer dizer que vai ser 100% de acerto? Não vai ser, mas vai chegar bem perto. Tá? Uma coisa eu posso dizer para vocês, se vocês querem uma coisa melancólica, vocês nunca vão conseguir um melancólico com um acorde maior. Nunca. Porque o metafísico dele é o contrário. Oi? Então, para você conseguir esse sentimento, passar esse sentimento mais de tristeza, tem que ser um acorde menor, né? Isso, ele é o mais... Não precisa ser... Ele é o mais provável, não precisa ser... Isso. Não tem que ser uma escala, não tem que ser como é que fala? Um tom da música menor, não. Pode ser um tom maior e você jogar uma harmonia aí menor. Sim. Lembra lá que a gente fez, por exemplo, quando a gente pegou a primeira lei tonal lá, a gente harmonizou as músicas. E se vocês lembrarem, a primeira lei tonal ela usa apenas acordes maiores na tonalidade maior. Então a gente fez lá, como primeiro exercício, as primeiras harmonizações que vocês fizeram foram com acordes maiores só. E aí eu até recomendo vocês, se for o caso, de voltar a dar uma olhada de novo naquilo, para vocês tocarem aquilo no instrumento de vocês, ou escreverem no software, que eu sempre aconselho o software, né? Para vocês ouvirem isso, vocês falarem, ah tá, olha só, quando os acordes são maiores, no caso da primeira lei tonal, na tonalidade maior, todos os acordes são maiores. E você ouve essa questão, você consegue perceber que essa música tem um caráter de acorde maior. Ou seja, a tonalidade é maior e os acordes são maiores, claríssimo. Agora, vocês lembram que quando a gente fez a segunda harmonização, segunda lei tonal, que entraram os acordes relativos, e aí, por vez, entrou todos os acordes maiores e menores e um apenas diminuto? Vocês lembram disso? Isso. E aí eu falei assim, que quando vocês forem usar a segunda lei tonal, vocês podem, o mais comum é misturar com a primeira, né? Você fazer o balanço entre maiores e menores para ter o equilíbrio da tonalidade. Mas que vocês poderiam escrever a música inteira em segunda lei, só usando acorde de segunda lei. E aí eu comentei até isso, acredito eu que tenha comentado pelo menos, que quando você escreve só com a segunda lei, você traz esse caráter aí do menor. Aí a música fica com sensação de menor. E ela fica melancólica. Certo?
Então, assim, vejam que, apesar da melodia estar em tonalidade maior, ela está em tonalidade maior a melodia, mas se você coloca os acordes todos menores ali, a sensação é, na hora de melancolia, de tristeza, um ambiente escuro, tá? Então, por isso que eu falo assim, que os acordes, a harmonia, ela é determinante. Ela vai diretamente no ouvido do seu ouvinte e vai dizer essas coisas para o seu ouvinte. Vai dizer para ele implicitamente o que você está querendo dizer. E se você que está fazendo a sua harmonia não controla isso, ou seja, não tem ciência disso, você pode estar fazendo uma harmonia querendo passar uma sensação e não está controlando esse metafísico. Isso aí tem que estar bem claro na hora. Certo? Entendi. Então, a importância, né, dessa observação que a gente está fazendo hoje aqui com as paletas de cores. Né? Beleza? Então, acorde maior. Né? É a primeira tríade aí que a gente aprende, inclusive em qualquer aula de música iniciante que você está aprendendo acordes, o professor já põe um bendito acorde maior para você. Não é? E ó, gente, uma outra coisa importante é dizer o seguinte, eu estou usando todos os acordes aqui, vão ser em Dó, tá? Todos os acordes que a gente vai ver aqui são em Dó. Então assim, é Dó maior, Dó menor, aumentado, diminuto, com sétima maior, todos que a gente vai ver é Dó. Para quê? Para facilitar o ouvido da gente aqui a perceber essas diferenças de metafísico aí. Tá bom? Ou seja, não vai mudar a tonalidade, sempre o mesmo tom, só muda as cores, né? Como a gente diz, né? As cores do Dó é que vão mudar, beleza? Agora, vocês têm que lembrar que quando vocês estão fazendo uma harmonização, vocês estão dentro de uma tonalidade. Aí vocês têm que saber quais são os acordes maiores aqui. Esse Dó aqui, que tem que eu estou chamando ele de claro, que tem o metafísico do claro, da paz, ele é um Dó maior. O mais importante aqui não é nem que ele é Dó ou Ré. O mais importante é que ele é um acorde maior. Ele é uma tríade maior. E a tríade maior é que tem o metafísico do claro e da paz. E aí não importa se ela é Dó maior, se é Ré maior, se é Mi bemol maior. Tá? Esse metafísico mantém. Faz sentido isso para vocês? É que antes eu pensava que você fazer uma música para ela ser mais triste, teria que ser no bemol. Mais alegre no tom maior. Não tem nada a ver, né? Na verdade, Tem, mas não tem, né? na verdade, tem a ver sim, mas aí já é na instância do macro que a gente chama. Por exemplo, para que um Mi bemol fique mais triste, você tem que tocar antes, você tem que estar tocando essa música antes, por exemplo, em Fá maior, em Si bemol maior, e depois modular para Mi bemol maior. Aí o seu ouvinte tem uma referência do que veio antes, da onde veio para onde foi. E aí você tem essa sensação de cada vez mais, quanto mais bemóis o tom tiver, mais escuro ele vai ficando. É assim que a teoria diz. E quanto menos bemóis, indo em direção ao ciclo das quintas dos sustenidos, ele vai ficando mais claro. Mas aí aí é uma questão de relação, mais uma vez. Você tem que estar vindo de algum lugar. Agora, se você já põe uma música em Mi bemol assim, se você não tem referência nenhuma, não dá para ter uma noção se ela é mais escura ou mais clara. Tá bom? Inclusive, essa questão aí de Mi bemol escuro, Mi maior não é menos escuro, isso está muito relacionado ao timbre do instrumento. Aí sim, mas aí é um assunto que a gente tem que falar de uma forma muito mais contundente, tá? Então, não dá, infelizmente eu não consigo responder isso para você de forma muito simples, tá, Cláudio? Tipo, não, você está certo ou você está errado. Ele é muito relativo isso aí, a gente precisa considerar um monte de coisas para que isso faça sentido. Ok? Bom, então, todo acorde maior, ele vai ter, assim, de metafísico, essas duas palavras aqui, mas pode vir mais coisas, tá? Claro e paz, por exemplo. O acorde maior, ele traz um ambiente de claridade. Ele ilumina o espaço onde ele está. E ele traz também como sensações de paz, ou seja, não é alegria definitivamente. Paz não é alegria. Paz é equilíbrio. Não é êxtase nenhum. Alegria é uma sensação de êxtase. É você estar
Alegria é uma sensação, inclusive até para alguns filósofos, é uma sensação como é que fala? Entorpecência mental. Porque ela tira a gente do estado natural. A alegria, assim como a tristeza, né? São duas pontes. A paz não, a paz é o lugar do centro, né? Isso é só e isso não é, vejam bem, tá, gente? Isso não é doutrinação nenhuma aqui, não, pelo amor de Deus. Se vocês entendem diferente, fiquem bastante à vontade com esse entendimento. Mas que não dá pra gente... alegria é uma coisa, paz é outra, tristeza é outra. Não dá pra dizer que paz e alegria combinam. São a mesma coisa exatamente, tá? Existe uma diferença aí entre paz e alegria. Por isso que muita gente vai dizer que o acorde maior é o acorde alegre. Mas o acorde menor também é alegre. Ele também traz uma alegria. Você vai ver que dependendo do jeito que você toca o menor, a música pode ficar alegre. Tá? Então a alegria não é um metafísico muito assertivo para o acorde maior. Agora a paz sim. Quando você toca em acordes maiores, você sente uma paz, E o porquê que a gente sente paz, gente? Ó, antes de tocar esse acorde aqui definitivamente. Porque o acorde maior é o acorde mais resolvido que tem. Acusticamente. As suas vibrações, elas estão em perfeita ordem. Então isso traz para o nosso cérebro uma sensação de que está tudo resolvido, que não tem problema. Então isso traz uma sensação de paz. Uma sensação de, está tudo resolvido, não tem problema. É diferente de um acorde diminuto, ou um acorde aumentado, que tem problemas acústicos ali acontecendo, tem choques harmônicos, dissonâncias. E aí isso já traz pra gente a ideia do conflito, outras sensações, tá? Beleza? Bom, ó, dê uma escutada no acorde maior, vê se vocês conseguem ouvir aí, ó. Eu vou pôr pra tocar aqui, vê se vocês ouvem. Dá pra ouvir? Hã? Ouviram ou não? Não deu pra ouvir direito. Não ouviu não, né? Isso é uma pena. Peraí que eu vou tocar no piano aqui, acho que no piano vocês vão conseguir ouvir. Deixa eu só me ajeitar aqui. Bom, o acorde maior também não é um acorde tão distante da nossa percepção, né? Ó, ouça aí o acorde maior. Aqui, ó. Dá pra ouvir? Já. Ah, sim, agora sim. Então beleza, ó. Esse é o acorde maior, certo, gente? Deixa eu pegar aqui um pedalzinho. Qualquer música aqui. Aqui, ó. Ok? Essa sensação, essa sonoridade, então, ela está imbuída, é assim que a gente vai dizer, desses metafísicos aí, da clareza, da paz, tá? Isso pode mudar se eu mudar o ritmo, né? Se eu fizer uma coisa... Se eu tocar um ritmo mais frenético, isso pode mudar um pouco esse metafísico, tá? Então lembrem disso, que nós estamos falando aqui somente do parâmetro a altura, que gera pra gente os acordes, as escalas, tá? Agora, quando eu misturo isso com os ritmos, com os timbres, com as intensidades, por exemplo, tocar mais suave, tocar mais forte, isso vai agregar, né? E no fim, o que a gente vai ouvir é uma mistura do todo, tá? Então, é bem importante separar o seguinte, nós estamos falando de altura, que gera os acordes pra gente, escalas e acordes. E que o acorde em si, ele está imbuído desse metafísico aí. Né? Então, se eu quero fazer uma música que vai ter um acorde, que eu quero que ela tenha a sensação de claridade, de paz, eu vou buscar o acorde mais
mais assertivo para chegar nesse resultado é o acorde maior. Agora, dependendo do ritmo que eu vou pôr, da intensidade que eu vou pôr, isso pode intensificar essas sensações de paz, né? Por exemplo, isso daqui, ó, isso traz sensação de paz. Certo? Porque eu estou tocando suave, eu estou tocando em ritmos lentos. Tudo o que a ideia de uma pessoa em paz passa pra gente. Uma pessoa em paz é aquela pessoa que está em tranquilidade, que está suave, certo? Então, todos os outros parâmetros também contribuem. Agora, se eu fizer esse acorde menor, olha só. Eu já não consigo dizer que isso aqui me traz uma sensação de paz exatamente. Por mais que eu esteja tocando suave, e com a coisa, ela já vai me trazer outra metafísica, a melancolia, por exemplo. Certo, gente? Certo. Faz sentido isso para vocês? Vocês discordam de alguma coisa? Por favor, gostaria de ouvir um pouco vocês. Não, faz sentido, sim. Você percebe que você pegou maior e menor aí? Faz sentido. Faz sentido. Ótimo. Joel, para você? Tudo ok, nossa, eu entendi perfeitamente. Até inclusive quando a gente pega lá no conceito de acorde, no próprio sistema aqui, aparece lá Dó maior ou Lá menor. Então a gente tem que entender imediatamente que um já é mais alegre, outro já é mais triste. Exatamente. E isso é um assunto que tem que ser, como é que se fala? De alguma forma, ele tem que existir na consciência do harmonizador, né? E quando eu digo harmonizador, gente, eu não digo só aqui a gente que está fazendo esse curso, mas da pessoa que vai compor música, que vai tocar, vai tocar o instrumento lá na sua igreja ou no grupo que você tem. Qualquer lugar, ela tem que entender que no fim, essas significações, quando você ouve uma música que ela tem essas significações, ela está de alguma forma sendo expressa através dessas coisas que a gente está vendo aqui. Por isso que eu sempre falo assim, a máxima, o que a gente tem que ter máxima na cabeça? O físico gera o metafísico. Se você está sentindo alegria, tristeza, aquela música que você ouve, o que você está sentindo é fruto da combinação de sons que estão ali. Então, se a gente conhece aquelas combinações que estão lá, você consegue repetir o mesmo efeito, vamos dizer assim. E se você quer, num dia você está tocando lá com o seu instrumento ou com a sua banda, você quer fazer aquele efeito, você tem que conhecer o físico que gera aquele efeito. Senão você está tentando fazer um efeito de uma forma sem conhecer definitivamente como é que aquilo é gerado, né? Então por isso é importante a gente, né, quanto estudante de música, estudar os dois. E os dois meio que linkando no outro, né? Eu sei como que monta um acorde maior, eu sei o Dó maior precisa de Dó, Mi, Sol. Tá, beleza, eu sei disso e eu posso usar ele na tonalidade tal, ele vai causar esse efeito, ele tem função tônica. Você sabe tudo sobre o físico dele. Mas tem que lembrar que no fim tudo isso gera um metafísico, né? E que o seu ouvinte, a pessoa que está te ouvindo, só consegue entender essa parte do metafísico. Ok, gente? Bom, então, tríades, né? Que é as duas tríades básicas, as principais aí. Você vai começar uma harmonização em tom maior ou em tom menor, que a gente vai ver tom menor só no módulo 2. Essas são as tríades básicas, a maior e a menor, certo? Essas duas coisas estão contribuindo ali dentro, então, para uma música, para as sensações que essa música está passando. Uma outra coisa também que é muito comum, a gente vê música em menor, e a gente vai estudar música tonalidade menor só no módulo 2 agora, você ver música que está numa tonalidade menor, mas que só usa acordes maiores. Tem muito disso. Tá? Ela está em tom menor, mas os acordes que estão sendo tocados lá são maiores. Por que alguém está fazendo isso?
Porque ele quer que essa música tenha uma certa sensação de... a melodia está em menor, tem aquela coisa, mas ela tem uma sensação de paz, de clareza, de coisas que elevam o espírito, né? É diferente de você fazer uma música toda em menor mesmo, né? Com acordes menores, com a primeira lei tonal. Vocês vão ver que no menor inverte os papéis. Os acordes menores são primeira lei e os acordes menores são segunda lei tonal, tá? A gente vai estudar isso no nível, no segundo módulo. Mas é só para dar uma explicação para vocês o quanto é importante, então, o entendimento dessa questão do maior, do menor, como início, né, de uma harmonização. Tá bom? Bom, o menor, então, traz esses... Oi, pode falar. Já que a gente está aqui não é propriamente uma aula, a música, por exemplo, o blues, ele geralmente é uma música triste, né? Mas ele não soa como uma música triste, geralmente, né? Exatamente. É mais ou menos isso aí? É bem isso daí. É muito isso daí. Tanto que o blues, Cláudio, você pode ver que o blues ele tem um metafísico igual ao samba. Você sabe que a palavra blues em inglês quer dizer tristeza? Não? Melancolia, blues é uma expressão que quer dizer isso, que quer passar a ideia de sofrimento. Só que não é um sofrimento nesse sentido. Hã? Então agora está explicado. Então. Pesquise um pouco sobre essa questão do blues, você vai ver, é muito interessante. Assim como o samba no Brasil, né? Tem um samba brasileiro que fala que não tem samba sem tristeza. É melhor ser alegre do que ser triste, é melhor samba que existe. Não tem várias letras que falam da relação do samba ser fruto de uma tristeza, mas uma tristeza que quer ser alegre, uma tristeza alegre. E quando você pesquisa a vida da etnia negra, a etnia negra, africana negra principalmente, quando ela se, infelizmente, enfrenta a questão da escravidão no mundo, e ela vira esse ser humano escravizado, ela traz dentro dela a alegria que já existia na sua existência, na sua forma de viver, vivendo aquela tristeza. E uma forma de viver aquela tristeza, porque, você está escravo, mas viver, ou seja, uma delas era se matar, tanto que a gente sabe aí, historicamente, tem livros dizendo isso, que no Brasil, por exemplo, na escravidão aqui, talvez 20 até 30% dos negros que vinham para cá morriam de suicídio, suicidavam-se, porque não aguentavam aquela vida, né? Ninguém aguenta, né? E muitos deles eram resilientes, eram pessoas que aceitavam, né? Entre aspas, tá, gente? Né? Aceitar. Eles falavam assim, é isso que eu tenho para hoje, como diria, e eu vou viver essa vida aqui. E aí eles desenvolvem um pouco dessa ideia dessa alegria, essa tristeza alegre, ou seja, eu não diria nem tristeza, né? É uma vida horrível. Só que ao mesmo tempo eles queriam viver, eles queriam aproveitar daquilo que eles viam da natureza, de coisas do tipo. Então eles desenvolvem aqui no Brasil e nos Estados Unidos principalmente, nos dois lugares, eles desenvolvem essa cultura de musical, de dança, de culinária, de tudo que a gente conhece que vem dos negros, de expressão de uma tristeza alegre, né? E aí gera o blues nos Estados Unidos e gera o samba e tantos outros ritmos aqui no Brasil. Então, é uma mistura dessas duas coisas. E o acorde, eu falei tudo isso só para falar do acorde. O acorde do blues é um acorde maior com sétima menor. E todos os acordes do blues, o blues tradicional, ele é feito assim, né? E dentro dele, a única forma que a gente acha de explicar porque, vou voltar de novo, gente. O blues, ele é um sistema diferente, ele não é um sistema tonal. Tem que começar por aí. Lembra que a gente viu que no sistema ocidental a gente tem 3 sistemas? A gente tem o tonal, o modal e o atonal. O blues não é nenhum desses 3, ele é uma coisa à parte. Ele é um sistema que a gente chama étnico. É negro por natureza, né? E ele... Então, o blues é a harmonia que faz ele
ele ser do jeito que ele é, né? Os acordes que É a harmonia. é a harmonia e a escala dele. Ele tem a escala é o princípio, a escala é o princípio de qualquer sistema, né? Da organização de um sistema. E o blues tem a sua escala. O blues não é uma escala maior nem menor. Ele é uma escala blues. A gente não chama de escala maior nem menor. A gente chama escala blues. Então, é isso mesmo, escala blues, sim. Isso. E a escala blues, quando a gente faz a relação da escala blues com a nossa forma ocidental de analisar, a gente vai ver que ele tem uma terça maior e uma terça menor. Na escala. Por exemplo, uma escala blues em dó, você vai ser dó, ré, daí você tem mi bemol e mi natural nessa escala. Você pode tocar aí que você vai ouvir que soa blues na hora, né? Eu vou tocar aqui pra vocês ouvirem. Eu já vi escala blues, sim, só que Ó, você tem isso aqui, ó. Ó. Você tem, então, essa mistura desse dó maior com esse dó menor dentro da mesma escala. E é a tristeza e a alegria juntas. Não sei se faz sentido para vocês, é um negócio mágico. Para mim é mágico, assim, porque o quanto a gente estuda sobre linguagem musical, do ponto de vista da acústica, ou como a gente estava falando aí, da acústica e do físico do som, que gera o metafísico, né? E o quanto isso traz pra gente, trouxe para essa etnia essa sensação, né? Quer dizer, você tem uma escala que tem uma terça maior e uma terça menor dentro dela. Se você não tocar esse mi bemol aqui, é a Blue Note, exatamente. Se você não tocar ele, não soa blues. Vai soar uma escala maior, normal. Então, a presença dessa Blue Note, por isso que a gente chama de Blue Note, a gente nem chama de terça maior, terça menor, porque quando a gente fala terça maior, terça menor, escala maior, escala menor, a gente já está trazendo isso para análise do tonal, como se ela fosse uma música tonal, mas alguns já não vão falar assim, não use essas terminologias porque confunde. Ou seja, pode confundir, né? Isso aqui é uma música, é blues. Blues é um sistema à parte. Você pode analisar o blues a partir de uma ótica tonal? Pode, mas tem que lembrar sempre de que ele não é tonal. Ele não tem esse caráter tonal, ele é uma coisa à parte, tá bom? Então, é isso aí, né? O blues é esses acordes aí maiores com sétima menor que vão acontecer. Aqui. Eu sou péssimo tecladista, né? Você já sabe, né? Com as duas mãos acho que é melhor, né? Tipo... Se você não tocar esses acordes maiores com sétima menor, não soa isso aqui. Aí tem a versão blues menor, que você pode tocar. Que é os acordes menores com esse acorde menor com o quarto grau maior com sétima. Desculpa, maior com sétima menor. Tem essa versão, né, que é o blues em menor. Tem algumas versões de blues aí. Mas bem importante entender isso, né? Ó, você vê, quando eu toco esse do blues, o primeiro grau menor, ele já fica mais melancólico ainda. Ele não fica que nem o outro blues que mistura alegria e tristeza, né? Esse já fica mais pesado ainda, mais blues mesmo, né? Como eles dizem. Tá bom, gente? Bom, obrigado pela colaboração, sempre bom que vocês contribuam aí também, tá? Então,
Nós temos aqui, ó, essas tríades. As tríades, como caráter geral, elas são consonantes, essas duas, austeras, ou seja, elas são firmes, duras, né? Inflexíveis ali, ó. Elas trazem aquela coisa, fica claro para todo mundo que está ouvindo qual é para que ela veio, entendeu? E são diretas, né? Assim como tudo que é austero é direto também, é claro. Não tem conversa, né? É papum, né? Beleza? Então essas duas tríades, elas vão trazer tudo isso aí pra gente de significação metafísica. Ok? Mas a gente sabe que existem mais 2 tipos de tríade possível. Que são mais 4 tipos de tríades, melhor dizendo, possíveis. Agora a gente vai ver as dissonantes. As tríades dissonantes. Elas têm caráter dissonante, portanto são dramáticas. Elas trazem então agora já um elemento dramático para o discurso. É muito importante isso, gente. O que é um elemento dramático? Às vezes um músico está fazendo uma trilha sonora para um filme, para um, sei lá, o que for. Ele precisa de um acorde que traga a ideia do drama daquela cena, né? Então, sei lá, teve um acidente de carro, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, né? Então ele é dramático porque ele traz a ideia da cena, ele traz a ideia da imagem, ele traz imagens, coisas relacionadas a um drama, né? Certo? Então, veja que o primeiro deles, e isso é claro porque eles têm o seu caráter dissonante, isso é muito importante, são tríades dissonantes. O que é uma tríade dissonante? É uma tríade que tem uma quinta que não é justa, ponto. Se você tem uma tríade e essa quinta não é justa, ou essa quinta é aumentada, ou essa quinta é diminuta, essa tríade já se tornou dissonante. Tá? Então, por exemplo, o que é um Dó Mi Sol? Dó Mi Sol é uma tríade consonante. Ó, ouçam aí. Certo? Um Dó Mi bemol Sol é uma tríade consonante também, austera, porém com a questão daquele metafísico da melancolia, da tristeza. Mas ainda é austera, é firme e é consonante. Por quê? Porque elas têm quintas justas, ó. Toda tríade que tem quinta justa, ela tem o caráter austero, consonante. Agora, quando você pega essa quinta, aumenta ela, por exemplo, para Sol sustenido, Dó, Sol sustenido, ó. E aí se eu fizer Dó, Mi, Sol sustenido, observem quanto muda, o quão é diferente de um acorde maior, simplesmente. Eu diria assim que são duas coisas totalmente diferentes. Não dá para errar. Não dá para eu confundir esse som aqui, ó, Dó, Mi, Sol, de Dó, Mi, Sol sustenido. Não dá, né? E observe então qual é o caráter que esse acorde traz. Olha aqui, ó. Ouçam com bastante atenção, né? Vou pôr até o baixo aqui, ó. Mais uma vez, ó. Vou tocar do jeito que eu escrevi ali. Aqui, ó. Né? Sabe quando a novela ou o filme está acontecendo lá um negócio e aí fica um mistério no ar? Aí vem esse acorde aqui, gente. Você vai ver o cara, assim, na novela lá ou no filme, o cara coloca esses tipos de acorde. Não só esse aqui, tá, gente? Mas acordes como esse, com esse caráter de misterioso, ó. Ele não pode, sei lá, aconteceu lá uma cena onde como vou dar um exemplo aqui, uma cena onde alguém descobriu o segredo da família que estava escondido, sabe, essas coisas de novela que é bem comum. A pessoa vai lá e descobre aquele segredo escondido da família durante muitos anos, né, aquele mistério que está sendo desvendado. Não dá para colocar um acorde como esse aqui, né, ó, para representar esse drama.
traz drama nenhum. Esse acorde aqui não tem drama. Ele é resolvido demais. Nem esse aqui, né? Ó. Talvez esse aqui traga um pouquinho de drama porque tem a questão do melancólico. Mas não é nada. Agora esse aqui não, né? Ó. Esse aqui já é o... Ele é dramático por natureza. Tá bom? Então esse é o que a gente chama de acorde aumentado. É a tríade aumentada, que é um Dó, um Mi natural, por exemplo, e um Sol sustenido. Ele vai ter sempre uma quinta aumentada. Qualquer acorde que tem quinta aumentada, ele vai ter já um caráter dramático. E os metafísicos dele serão misterioso, né? Incalculável. Por que incalculável? Porque ele traz para o nosso cérebro, ele traz essa questão do mistério, porque ele é que nem uma conta de matemática que você não consegue resolver. Ele é misterioso no mesmo sentido, sabe? Que deixa você coçando a barba, que você fica nervoso, que você fica ansioso, que você fala, não consigo resolver esse problema aqui. É a mesma coisa. O nosso cérebro, quando houve uma relação de alturas assim, ele fica fazendo cálculozinhos. Quando ele entende que tem um probleminha ali que ele não resolve, ele gera esse estressezinho, gera essa coisa meio, sabe, falta o ar, que é o que o mistério traz, que é essas coisas que surpreende a gente, né? A surpresa, tudo isso está relacionado com são os metafísicos desse acorde. E lembrem que vou reiterar, isso não é, de repente alguém de vocês aí, um dos dois, ouviu esse acorde e falou, bicho, não faz sentido para mim, nenhum mistério nesse acorde aí. Entendeu? Isso pode acontecer, não há nenhum problema. Eu estou considerando o senso comum, ou seja, a grande maioria. Tá bom? Mas deu essa percepção. Dá essa percepção? Que ótimo. E para você, Joel? Poxa, fenomenal, dá para perceber mesmo, gostei muito. Que ótimo. Bom, então isso é muito legal, não é, cara? Porque eu falo assim, quando eu pego um trabalho para fazer, para harmonizar ou para fazer um arranjo, a primeira coisa que eu faço é tentar tirar da pessoa que está me contratando quais são os metafísicos que ela quer. O que ela sente, o que ela pensa, o que ela quer passar, o que ela quer que as pessoas entendam com aquela mensagem. E aí eu vou buscar depois esses metafísicos nas harmonias, nas coisas que eu vou usar, entendeu? Então, esse trabalho aqui serve tanto para quem vai fazer o trabalho como uma pessoa contratada, que às vezes é a forma como a gente mais faz música. Alguém te contrata, pede que você faça, porque a pessoa não tem condição de fazer, não tem conhecimento. E algumas vezes quando você mesmo quer expressar alguma coisa que você quer. O que eu quero expressar com essa música aqui? Eu quero passar esse tipo de sentimento. Então serve tanto para um quanto para outro, né? Não tem diferenciação, certo? Então é um conhecimento importante, né? Então beleza, ó. A outra tríade importante e tão usada, uma quarta forma, é a tríade diminuta, que é a tríade que a gente tem uma terça, no caso aí, né, o exemplo, um Dó, um Mi bemol, que seria como se fosse um Dó menor, só que em vez da quinta ser justa, que seria o Sol, você vai ter o Sol bemol. Olha aí. Observe o caráter dramático desse acorde, ele é muito dramático, né? Ele é bem importante diferenciar já. Oi? Você lembra da... Lembra o quê? Você lembra de uma cena... Você lembra de uma cena assim, tipo do Drácula, alguma coisa desse tipo? É isso aí. Pra mim é a mesma coisa, Cláudio. Pra mim é a mesma coisa. Toda vez que eu ouço esse acorde aqui, eu falo pros meus alunos, eu falo assim, eu já ouço a bruxa já solta a risada dela, entendeu? É assim que eu já ouço, entendeu? Porque, querendo ou não, a gente... Oi? A minha mãe tem um relógio daqueles aí que bate, down. Eu vou te falar, tem esse som aí, Vinho. Tem esse som aí. Então pronto. Pode ir agora lá buscar aqui seu acorde diminuto lá, vai lá ver.
E é muito interessante como a nossa memória vai guardando essas coisas. A gente só não tem consciência do físico, né? Você vê como a gente, enquanto a gente não estuda, a gente também se relaciona com o som da forma metafísica. Porque a gente vai lembrando dos sons, né? E os sons vão trazendo pra gente sensações. Né? Se você ouve lá isso daqui, ó, né? Que nem... Você ouve isso aqui, você vai lembrar do tubarão, do filme, se você assistiu o filme, ou senão você vai ter uma sensação de um perigo chegando. Entende? Porque isso foi batalhado aí na nossa cabeça com os filmes, com um monte de coisas, séries e novelas, pra gente linkar esse som com um resultado como esse, entendeu? E assim por diante. Assim como, por exemplo, uma pessoa que viveu no campo e ouviu passarinhos a vida inteira, ela tem um prazer enorme em ficar ouvindo passarinhos, porque vai ter uma memória, aqueles sons dos passarinhos cantando traz para ela uma memória afetiva de um valor inestimável para essa pessoa, né? Assim como quem ouve o rio, por exemplo, morou na beira de um rio a vida inteira e teve uma vida boa ali naquele rio, ela faz a conexão, entendeu? Do som do rio com sensações boas. E assim por diante, né? Essa é a nossa relação com os sons. Essa relação de físico gerando metafísico, né? Então, tá aí, ó, o diminuto, então, a tríade diminuta, eu até coloquei aí para mim, para aquilo que eu já pude colher com depoimentos de outras pessoas, que é a relação com o fantasmagórico, né? Ou seja, isso aí já traz pra gente a ideia do fantasmagórico. O que é uma coisa fantasmagórica? Mais do que ser um fantasma, a ideia do que o fantasma nos traz, que é uma coisa extra-humana, uma coisa que está além da carne. Então vai trazer pra gente a ideia de irrealidade, de coisas que estão num lugar assim mais além da carne, né? Que geram pra gente, geralmente, o desconhecido, né? Gera pra gente medo. Tudo que é desconhecido gera medo. A gente só não tem medo do conhecido, tá? Então é muito comum isso, quando alguém mostra pra você algo que é desconhecido, a primeira sensação que você tem é de medo. Porque o desconhecido é instável, né? Traz pra gente sensações de instabilidade. E o diminuto é esse acorde, né? Ele está distante do ideal diatônico, que a gente chama, fisicamente falando, né? Ele está muito distante do ideal diatônico. Haja visto que o ideal diatônico do acorde é Dó, Mi, Sol natural. Dó, Mi e Sol natural, que é o acorde maior. Então quando você abaixa o Mi e abaixa o Sol, você jogou para longe afastou demais do ideal diatônico. Então o seu cérebro entende como assim, bicho, isso é uma coisa que eu não conheço. Isso é um negócio muito fantasmagórico, muito distante do real, do esperado. Tá? É a mesma coisa se você entrar na sua casa e ver um boneco girando a cabeça. Não é? O que você vai fazer? Você vai sair correndo. A primeira coisa que você vai fazer é sair correndo. Porque você nem pôde perceber que alguém fez um mecanismo lá, fez uma trollagem, como se diz hoje, para você. Porque esse boneco vai girar a cabeça e você nem quis saber. Você só viu que. Você só sabe o seguinte: seu cérebro diz o seguinte: nenhum boneco gira a cabeça. Se ele girou a cabeça é porque tem algo ali inexplicável. Então eu não vou querer saber que algo é esse. Eu vou picar minha mula, né? Certo? Então, esse acorde ele representa isso, né? Bom, gente, vocês, como é que é para vocês aí esses dois acordes? Vocês também, eu coloquei aí anotados metafísicos. Para vocês faz sentido aí esses metafísicos com esses acordes? Sim. Claro, eu achei muito, um aprendizado é excelente. Dei um pulo grande agora com esse aprendizado. Maravilha, obrigado. Vai ser muito útil na minha carreira isso aí agora. Oh, que ótimo, rapaz. Show de bola. E eu tenho a mesma impressão, porque quanto mais eu pesquiso sobre isso, porque isso é uma pesquisa, e essa pesquisa é meio que até meio, vou dizer para você assim, de forma meio nas aulas que eu dou, eu tenho feito muito assim, porque você não encontra material assim.
não tem nenhum livro falando dessa forma. Justamente por aquilo que eu falei para vocês, pelo medo das pessoas de caírem nessa questão mas vão ser criticados porque eu estou falando uma coisa que não é 100% ou não chega nem a 80%. Mas, que nem eu falei assim, eu vejo isso com tanta eficácia para aquilo que eu produzo no meu dia a dia que eu não consigo considerar que esses 20% que vão entender diferente desabonem esse conhecimento, façam dele um conhecimento irrelevante, vamos dizer assim, entendeu? Então, eu insisto, eu busco mais informações, eu procuro entender mais os acordes e falar, esse acorde representa tal para mim, isso, para ir montando minhas palhetas de cores, entendeu? É isso que eu vou fazendo na minha cabeça. E é isso que eu vou incentivando vocês também, montar suas palhetas de cores, né? Entendendo cada acorde, cada metafísico, para depois vocês usarem eles com mais consciência. Eu já estou com vontade de comprar um teclado para mim. Aí, ó, maravilha. O teclado você explica melhor, né? Muito. Aqui você já testa aqui na hora, você bate a mão, já ouve o som. Uma outra coisa, Cláudio, que eu acho que o Joel já fez, porque ele mandou o exercício dele para mim escrito, é usar softwares também, cara. Vale a pena investir num software de música. E aí investir que eu digo é investir no aprendizado, porque você tem software grátis, você não precisa pagar pelo software, né? Mas investir no aprendizado dele. Tem que pegar o nome deles, né? Sim, baixar eles. Isso, eu passo para você. É muito legal, ajuda muito. Você escreve a música e você ouve ela sendo tocada. Você comentou aí no começo da nossa aula a sua dificuldade em encontrar pessoas ou grupos que toquem essas coisas que você está aprendendo. E eu falo para você que eu me identifico 100% com isso, porque eu também já passei por essa fase de você não encontrar pessoas que estejam, né, dispostas para você testar uma ideia que você está tendo, que você escreveu. É muito difícil isso. E aonde eu consegui desenvolver, como é que eu consegui fazer isso da sequência? No software. Se eu tocasse piano, definitivamente, fosse um pianista, eu poderia testar tudo isso no piano, como os antigos faziam. Não sei se vocês sabem que os harmonizadores, compositores antigos, quando ele ia fazer uma faculdade de composição ou estudar composição, ele tinha que saber tocar piano. Era pré-requisito. Além de teoria musical, ele tinha que saber tocar piano. E isso já está mudando em função do uso do software, porque eu não preciso mais tocar definitivamente. Eu escrevo e o software toca. E com uma vantagem, na minha opinião. Muita gente vai dizer o contrário. Com uma vantagem. Você ouve no timbre certo. Sei lá, se eu pensei em uma linha pro violino, ele toca com timbre de violino. Eu não vou ficar tocando no piano, ouvindo com timbre de piano, imaginando o violino. Que é como os antigos faziam, né? Que o Beethoven até Villa-Lobos fazia. Eles faziam tudo no piano, né? Agora, a gente tem a vantagem do software. Então, o software hoje é uma ferramenta, assim, na minha opinião, uma ferramenta imprescindível, né? Vale muito a pena. Tem essa questão aí de aprender a mexer com ele, lidar, que é um pouquinho trabalhoso no início. Mas, bicho, hoje tem tutorial de todo jeito na internet. Você entra aí, como é que eu faço para colocar acorde? Como é que eu faço para... Cara, tudo ali. 5 minutos, você começa a funcionar com ele. Tá bom? Beleza. Bom, então, sigamos em frente. Nós temos aqui os 3 últimos tipos de tríades, né? E a gente aprendeu essas 2 tríades na nossa aula. Muitas vezes as pessoas nem ensinam isso como tríade, como eu falei para vocês, porque no entendimento da grande maioria eles entendem tríade como a tríade diatônica só isso. E como eu ensinei a vocês, tríade é um acorde de 3 sons, né? Então tríade a gente pode ter formações de tríades tonais, atonais, né? De várias formas. Tríade é um acorde de 3 sons, tá? Então isso daqui é uma tríade também, porque ele tem 3 sons, né? Montada aí no caso, como vocês já aprenderam, está montada a 4 vozes, vocês já aprenderam a observar isso. É uma tríade montada a 4 vozes, portanto você tem a fundamental desses acordes dobrada, né? Veja, a tônica, como a grande maioria diz, mas não é o certo, é a fundamental, que é a nota Dó, está dobrada nesses acordes.
E esses são os acordes, as tríades que a gente chama sus, né? Tríades sus, tá bom? Que é aqueles que a gente aprendeu, né? O sus 2 e o sus 4. Existe algum outro tipo de tríade sus? Não, gente. Sus somente, sus 2 e sus 4. Porque sus quer dizer o quê? Lembrem lá da nossa aula. É um acorde sem terça, onde a terça foi substituída pela segunda ou pela quarta. Só um instantinho, gente. Daqui a pouco. Obrigado, minha filha. Desculpa aí. Então, a tríade sus é a tríade que você pega a terça e substitui pela segunda. A gente chama de tríade sus 2. E quando você pega a terça e substitui pela quarta, você tem a tríade sus 4. Né? Essa foi a teoria lá das tríades, de formação de tríade sus, né? Que a gente viu. Então aqui a gente tem essas duas possibilidades. Caráter comum entre elas são suspensas, por isso que a gente chama sus. Porque elas trazem dentro do metafísico delas essa coisa da suspensão, né? É como se fosse um acorde que levitasse. Tá bom? Então, ouçam aí o sus 2. Sus 2, como está aí? Dó sus 2. Tem o dó, depois tem sol, dó e ré. Mais uma vez, ó. Observem que o caráter de suspensão, uma tríade que gera essa questão meio de que levitando, e que por consequência dessa questão meio de levitar dessa tríade, ela tem a ideia de ludicidade, né? Traz pra gente a questão de caráteres lúdicos, né? De uma coisa da imaginação, de um lugar que é uma irrealidade, mas uma boa irrealidade. Do sonho, né? De coisas lúdicas, né? Do sonho, de esperança, de esse motivador, sabe? Esses montes de metafísicos aí que a gente escuta falando. Hoje está muito em voga, inclusive, porque as pessoas estão falando, tem discursos muito motivadores, né? As pessoas querem trazer motivação. Vivemos um momento onde a depressão é uma doença eminente a todo momento, então as pessoas curam esses problemas da alma aí com música, com palestras, trazendo discursos motivadores, onde vai trazer muito da ludicidade em função de criar esse ambiente, tá? E esses acordes, eles trazem dentro deles esse metafísico aí, né? Dessa coisa, né? Pra mim é assim que eu os ouço, né? Ouço os dois aí. Parece que é uma coisa suave, tranquila, né? Eu coloquei aqui, ó, estável, né? É diferente, né? É bem diferente. Ele tem uma sonoridade diferente. E você vê o que nós fizemos aí no físico. Qual é a gente pegou a terça e desceu ela, é só isso. Então ele é muito parecido com o acorde maior, normal, só que sem a terça. Então, essa pequena mudança, eu gosto de dizer assim também, como eu ensinei no começo lá, a gente é como um marceneiro, né? O marceneiro, ele vai talhando a madeira ali até ele chegar no ponto que ele quer. A gente pega essa madeira aí, a gente deu um talhinho pequeno nela, um pequeno talho que a gente deu no lugar certo, mudou tudo. Mudou tudo, ou seja, aquela terça que a gente pegou e jogou para baixo e puxou ela para a nona, mudou tudo, a coisa se transformou, teve outro aspecto, né? Tem outro aspecto agora, tá certo? Então, é muito importante observar dessa forma, porque isso traz pra gente a consciência do que nós estamos fazendo, né? E como fazer, de forma cirúrgica ali mesmo, ó, peguei a terça, joguei para baixo e já deixei essa sonoridade muito mais lúdica, né? Eu já suspendi essa harmonia saiu do plano terrestre para um plano divino, né? O plano o lugar das divindades, vamos dizer assim, tá? Tanto que vocês vão ver, gente, mas muito assim, com muito claramente, músicas de caráter religioso, de culto,
que é um momento onde as pessoas querem elevar o espírito, o uso desses acordes aqui. Você vai ver o tipo de música o tipo de música que quer esse resultado, usa muito esses acordes, os dois, tá? Ou aquele outro que a gente vai ver depois, que é o ADD9, a gente já viu, lembra? O acorde, uma tríade maior com a nona adicionada, também é muito usado com esse mesmo caráter aí de ludicidade, né? de elevação de espírito, coisas do tipo. Beleza? Porém, esse acorde, entre o Sus2 e o Sus4, a única diferença é que um é estável, ou seja, ele é uma suspensão estável, ela fica ali parada, a sensação de coisas paradas. Já o Sus4 é o instável, ele pede movimento, ele pede o segundo passo, ele pede para dar sequência. Tá? Então eu vou tocar o Sus4 aqui, ó. Ó. Perceba o caráter de suspensão. Veja como ele é suspenso também, igual ao outro. E traz, portanto, pela suspensão, traz a ideia de ludicidade também. Ou seja, ele traz esse imaginário do sonho, imaginário de coisas como um sonho, por exemplo. Né? Então, ó, mais uma vez. Só que ele não é estável como aquele, ele é instável, porque ele tende a querer vir para cá, ó. Ouçam aí, ó. Conseguem perceber esse caráter instável? Eu acho que é tipo... Ele quer. Fala o Cláudio primeiro, fala o Cláudio primeiro. Ele quer se resolver, né? Ele está querendo resolver em algum lugar. É isso mesmo. É isso É aí. isso mesmo que eu ia falar. Procura resolução. Perfeitamente. O final da música, ele tá pedindo o final ali, né? Exatamente, gente. Então, ótimo que vocês já percebam isso. Ele está procurando Ele está procurando o lugar de repouso dele. Ele quer voltar para... Ele é suspenso, mas ele quer voltar para a não suspensão. Ele quer sair da suspensão. Já o Sus2, não. O Sus2, ele se mantém suspenso. Ele não tem problema. Então, ele é estável. O Sus4 quer. E o que ele fez esse Sus4 suspenso? O que nós fizemos com ele? Para ele se tornar suspenso. A terça. Terça, né? Considerada a terça. Então, a instabilidade dele está justamente em que essa quarta voltar a ser terça. Ah, tá. Entendeu? Entendi. E é isso que eu fiz aqui. Então, quando você toca um acorde Sus2, Sus4, veja bem, ó, ele está montado aí, é Dó, Fá, Sol e Dó, certo? O Fá é a quarta, ó. E ela é a instabilidade que quer voltar para ser terça, para ser Mi. Então, isso que vocês ouviram, na verdade é isso, ó. É Dó, Dó, Fá, Sol, Dó, que quer virar um Dó, Mi, Sol, Dó. Isso tem muito a ver com a música, ela quarta, né? Isso. É que a quarta tem que ser, ela não pode ser usada assim, para repouso, né? Um negócio assim, né? Exatamente. Ela tem que ser mais rápida. Isso, ou ela melodicamente ela só pode usar como passagem, como notas ornamentais lá, pujatura, bordadura. Ela pode se usar agora harmonicamente, que é o que a gente está estudando aqui, ela só vai ser usada quando mudando a função. Lembra disso, né? Um Dó, por exemplo, se eu usar um Dó, eu estou na tonalidade de Dó, eu usar um Dó Sus4, esse Dó Sus4 ele não tem sensação de repouso, ou seja, ele não é conclusão, ele não é tônica, ele vai ser uma subdominante. Por isso ele quer resolver, ele quer chegar na tônica, ele quer voltar ao estado natural dele. E esse é o caráter instável que esse acorde tem. Agora, essa instabilidade, ela é suspensa, ela é lúdica, ela traz todo esse metafísico do sonho, né, da irrealidade que a gente falou, né, da motivação, de coisas belas, né? Ele está relacionado a isso aí.
certo? Bacana. Não sei se vocês lembram, mas eu pedi até que fizessem lá, quando a gente fez de acordes sus e sus4, eu pedi que vocês fizessem uma harmonização usando somente acordes sus2 e sus4, né? Para que vocês pudessem perceber nesse tipo de harmonização, esse metafísico, aquela melodia que vocês fizeram de várias formas, quando vocês usam esses acordes, a música fica com esses caráteres de suspensão, né, de ludicidade, de coisas divinas, né? Certo? Legal. Depois você me passa esse software aí para mim. Passo sim. É bom saber o que está fazendo, né? Muito bom, cara. É muito Escutar o bom. que tá fazendo. Não tenha dúvida. E aí, e tudo isso que você aprendeu, Cláudio, toma mais força ainda, tá? Tem mais significado ainda para você. Porque o que é problemático, e isso é um problema mesmo, e eu falo para vocês, eu me formei compositor há 3, 4 anos já na escola. Se eu tive 2 peças minhas tocadas, é muita coisa. O resto, eu me satisfaço com o software. Eu ouço o software tocando e falo, pô, legal, ficou bom o que eu fiz, entendeu? Ah, tá. Que ouvir as pessoas tocando uma coisa que a gente escreve depende de uma máquina muito complicada. É difícil. Né? Dependendo do jeito que você escreve, então, eu escrevo para orquestra sinfônica, escrevo para big band, escrevo para grupo de jazz, para trio de forró, escrevo para qualquer formação, porque gosto, e gosto dos mais variados gêneros de música. E como é que eu vou encontrar pessoas que tocam tudo isso primeiro, né? Já é difícil. Pessoas que têm habilidade para tocar do jazz ao forró, difícil. Entendeu? Da música erudita contemporânea até a música... Então é muito difícil. Eu tenho agora um grupo aqui, que eu participo, que é um grupo, chama Coletivo Brasileiro. Juntou músicos que tocam música popular brasileira. Então assim, é popular e é brasileira. E toca alguma coisa de música americana, de jazz, assim. Então assim, quando eu quero escrever alguma coisa nesse sentido, eu já tenho alguém para tocar, porque eu sei que eles vão tocar. Mas se eu fizer alguma coisa mais erudita, eu não vou ter, entendeu? Eu faço parte de uma orquestra aqui em Jacareí, que eu dou aula, mas é uma orquestra de amadores também. São jovens que a gente ensina a música e tal. Mas eles não têm uma habilidade grande ainda, né? Nós estamos formando eles, né? Graças a Deus já estão aí no 5º ano de trabalho com eles. Nós estamos formando eles para um dia eles terem habilidade para poder tocar um repertório mais né? Que exige um pouco mais e assim por diante. Então assim, eu estou dizendo isso para que fique claro, assim, a realidade ela é ruim, a realidade, né? Ela é essa realidade aí que você falou. Você aprende um monte de coisas e você acaba não conseguindo fazer elas serem tocadas. Por isso o software nesse ponto ele é até um amigão, porque parte daquilo que eu escrevo eu escutei até hoje, grande parte, 80% daquilo que eu escrevi, eu escutei só o software tocando por enquanto. E faz parte. Então vale a pena investir no software, né? Vai treinando isso aí, né? Exatamente. Certo. E satisfaz um pouco, viu, o Cláudio? Satisfaz bastante, assim. A gente fica bastante satisfeito porque, no fim, o resultado é imediato. Você acabou de escrever, você já ouve o que você escreveu. E isso fomenta também o contrário, fomenta a sua percepção. Você escreveu um negócio, ouviu, você fala, pô, ficou do jeito que eu imaginei. Não ficou do jeito que eu imaginei. Por que eu estou errando? Você vai trabalhar em cima daquilo e você vai vendo. Você aprende com isso também, porque você vai desenvolvendo a sua técnica cada vez mais em níveis mais finos, né? Então vale muito a pena, tá? Certo. Bom, gente, o assunto aqui é longo. Vocês já puderem ter uma noção, né? Eu vou falar um pouquinho mais aqui de algumas coisas e logicamente que a gente vai deixar isso como eu falei, lá pro 6º módulo, que a gente vai trabalhar isso de forma contundente, né? Mas isso vai evoluir para tétrades, vai evoluir para pêntades, vai evoluir para hexades, vai evoluir para os acordes invertidos, né? Quando eu inverto um acorde, o que acontece com o metafísico dele? Quais são as coisas que eu tenho que considerar, né? O que eu não considero? Muda muito. Será que uma tríade maior com a baixa na terça muda muito aquele caráter
inicial que a gente aprendeu. Então tudo isso vai ajudando a gente ter essas consciências, tá? Então não vou até esse lugar porque é muito, mas vou aqui um pouquinho mais falar das tétrades, né? Não todas também, mas algumas. Quais são o que é uma tétrade? É uma tríade mais uma nota, certo? Ou seja, um acorde com 4 sons, né? E aqui nós temos tétrades escritas a 4 vozes, né? Então é uma nota para cada voz, 0 a 0, né? Não tiro ninguém e nem dobro ninguém também. Então temos aqui a primeira tétrade aí, a mais, vamos dizer assim, dentro da sequência comum, a primeira a ser ensinada. Seria um Dó maior, né? Uma tríade de Dó maior, mais a sua sétima maior, né? Então um acorde que a gente chama de maior com sétima maior. Tá? O metafísico dado a ele aqui, né, dentro da minha pesquisa, a gente consegue considerar ele como um acorde que tem um certo frescor e leveza também. Tá? Então ouçam aí esse acorde, ó. Aqui. Uma certa leveza, um certo frescor. A mim faz muito sentido esse tipo de pensamento, né? Veja que se eu tirar a sétima maior e deixar eles como tríade, observe que eu perco esse frescor, ele volta a ser austero, ele volta a ser duro de novo, que nem é o acorde maior. E quando eu coloco essa sétima maior, observe que ele ganha esse caráter de leveza, ele se torna mais leve e mais fresco também. Ouçam mais uma vez. Gêneros musicais como bossa nova, o jazz, a música e algumas músicas populares, como como é que eu vou dizer, música latina popular, vai usar esses acordes aqui. Esse acorde, essa tétrade. Por exemplo, numa bossa nova, você nunca vai usar uma tríade. Melhor, nunca é forte demais, mas não é tradicional do gênero. O gênero já pede um acorde enfeitado, ou seja, com notas ornamentais, no mínimo uma sétima. Tá? Se você toca o Garoto de Ipanema, ele no mínimo ele tem que ter uma sétima. Se você tocar ele como tríade, ele perde o frescor que é próprio desse gênero da bossa nova. Lembrando que a bossa nova como gênero vale muito a pena ela entender isso, que uma das coisas que geram a bossa nova é o canto com o violão. Não sei se vocês sabem, né? O cantar com o violão. Ela vem como um gênero que se tocaria com voz e violão, assim, tipo João Gilberto. E por quê? Porque essa voz era uma voz tranquila, baixinha, para ser cantado dentro do apartamento. Era uma música de apartamento, não era uma música de palco, de apresentações absurdas. Era para ser tocado assim, em ambiente mais íntimo, né? Então o som era baixinho, a bateria, por exemplo, quando vai tocar bossa nova, tem que ser tocado muito levinha, com vassourinha. Tudo contribui para a questão da coisa da leveza, da suavidade, né? Então o acorde não poderia ser um acorde austero para isso. Podia ser um acorde duro, pesado. Tinha que ser um acorde leve, né? Ok? Agora, para eu fazer bossa nova, eu tenho quando eu toco um acorde maior com sétima maior, já é bossa nova? Não. Tem vários outros elementos que contribuem para esse gênero, tá? Quando a gente estuda gênero, a gente tem que estudar várias coisas, não só os acordes. A gente tem que estudar o ritmo, a gente tem que estudar a orquestração, tem que estudar um monte de coisa, tá? Para entender definitivamente o gênero. Mas, do ponto de vista dos acordes, da harmonia, na bossa nova a gente vai ter
no jazz, né? A gente vai ter essa questão aí. No mínimo uma tétrade. E na bossa nova, com certeza uma pêntade. Muita coisa você vai usar na bossa nova pêntade. Sétima maior e nona, por exemplo. Isso em questões de gênero, tá bom? O Cláudio teve que sair. Mas é isso, né? Então você tem a leveza e o frescor. Poderia colocar mais coisas aqui, não é, Joel? O que você acha aí desses metafísicos? Você acha que está de acordo aí com o acorde? Viu, Binho? Aí, ó, você está falando da garota de Ipanema, né? Isso. E normalmente as músicas começam ou na tônica, ou na terça, ou na quinta. Essa daí parece que ela começa numa nona, na primeira nota, né? Isso, exatamente. As notas melodias já trabalham dentro das notas ornamentais, isso. Assim como Luísa, né? Luísa também. Luísa começa com a nota da melodia, uma nota ornamental. E tá tudo na leveza, tá tudo no fraco, né? Que a gente já estudou as relações entre melodia e harmonia, relações fracas. Então, tem um monte, essas coisas são muito legais, porque a gente vai entendendo como é que essa sonoridade chega naquele ambiente, né? Como é que chegou naquele ambiente? Como é que o Garoto de Ipanema funciona daquele jeito? Funciona porque ela tem essas relações entre harmonia e melodia, ela tem esses acordes. E aí, se você quiser replicar ou fazer alguma coisa com aquela mesma sensação, você sabe o que você deve fazer, né? Não adianta você querer usar, por exemplo, um acorde, uma tríade para fazer aquilo lá. Não vai rolar. A tríade tem um outro metafísico, né? Tem que ser uma tétrade assim assado, tá bom? Beleza? E beleza. Aí nós temos aqui o menor, né, que seria a segunda tríade, com a sua sétima mais característica. A tríade maior tem como característica a sétima maior também. E a tríade menor tem como sétima característica a menor também. Então maior com maior, menor com menor, tá? Então, ó, isso aqui é a tríade menor, como está aí, ó, com a sua sétima menor. Certo? Observem aí que o caráter de dureza se manteve aqui. Ou seja, austeridade, né? Firmeza, que já tinha na tríade maior, ó, na tríade menor sem a sétima. Desculpa, a tríade menor sem a sétima. Né? A gente falou da melancolia, falou disso, mas como caráter principal a austeridade, a firmeza. Né? Quando eu coloco uma sétima, observe que esse caráter se mantém. O que muda aqui é que há uma certa profundidade agora nesse acorde. Esse acorde parece que ele se torna um pouco mais profundo, ó. Veja, eu vou sair de uma tríade para uma tétrade, ó. Tríade maior, menor, tétrade. Observe que essa sétima menor empresta um caráter de profundidade para esse acorde aí. No caso do menor, tá? Então, coloquei aqui como metafísicos. Ele é duro ainda, ele é um acorde firme. É diferente do acorde maior com sétima maior, que gera uma certa leveza, ó. Quando a sétima maior entra nele, gera uma certa leveza nesse acorde, um frescor. Agora aqui, quando a sétima menor entra no acorde menor, ela não deixa o acorde fresco, nem mais leve. Não, ele ainda mantém dureza. Ele só dá uma certa profundidade para esse acorde. Né? Como se você estivesse expandindo as dimensões desse acorde. Comentários? Joel, comenta aí primeiro, Joel. O que você achou? Não, tranquilo. Normalmente o acorde de um sétima menor, se fosse um dó maior com sétima menor, então é um acorde que ele quer se resolver, chamava o Fá, né? Já no modo menor ele dá outro sentido, então. Ele já não quer resolver, né? Não, ele não tem nenhum problema. Até porque o problema que acontece aí entre o maior, exatamente, que você falou, é que entre a sétima menor e a terça maior rola o trítono, aquele intervalo instável. E aí por isso a gente tem a sensação da resolução, a necessidade da resolução. Aqui não, entre si bemol e mi bemol
Não tem quinta diminuta aí, nem quarta aumentada. Tem uma quinta justa. Então não tem estabilidade. E lembra que a quinta justa é um intervalo que deixa duro, que deixa firme. Então ele não há esse problema, não há essa sensação aí no Dó menor, né? Com sétima menor. Bom, já agora esse que você acabou de comentar, que é o próximo aqui, ó, o Dó maior com sétima menor, que seria Dó, Mi, Sol e o Si bemol, aqui sim, ó, a gente vai ter uma sensação de flexibilidade de direção. Esses são os metafísicos que eu coloquei. Fabinho. Oi? É porque eu vou ter que, infelizmente, vou ter que sair da aula, dessa live agora, tipo aula, né? Ah, sim. Eu vou ter que sair, depois eu continuo na gravação. Maravilha, eu mando depois a gravação lá, tá bom, Cláudio? Pode deixar. Então tá bom. Obrigado aí que eu tenho que sair mesmo. Obrigado você, cara. Boa noite. Eu também já estou terminando, que já estamos extrapolando aqui. Boa noite, vai com Deus aí, a gente vai se falando. Boa noite. Abraço. Fala, Joel. Obrigado. Falou. Boa noite, Cláudio. Então, só para terminar, né, Joel, que aqui a gente tem essa questão que você falou, né, do acorde maior com sétima menor vai gerar instabilidade, né, em função do trítono que tem entre o Si bemol e o Mi. Né? Essa instabilidade gera isso aí, a expectativa de chegar no Fá, nesse caso aqui, né, que a gente já aprendeu. Então, mas, como metafísico, isso que está ali nesse acorde, esse problema físico, né, que você comentou, como metafísico ele vai gerar então uma certa flexibilidade para esse acorde. Esse acorde traz uma ideia não de dureza como os outros trouxeram, mas sim de flexível, como algo que se move, né? Algo que não está estático ali, mas ele se move. Então, há necessidade desse acorde de se mover. A gente consegue perceber que ele está querendo se mover. Por isso também a questão da direção. Ele tem um lugar, ele tem uma direção para chegar. E é por isso que esse acorde, ele é muito importante no discurso tonal, como a gente falou. O discurso tonal é um discurso que prevê na sua essência a direção, né? O começo, meio, fim, o lugar para chegar, o caminho, né? E esse acorde aqui, então, se expressa como o acorde da direção. Ele é o que vai dar a direção tonal. Ó. Você quer, ele é o sinal de trânsito, eu quero ir para lá. E ele fala assim, ó, é aqui, vira à direita, vira à esquerda, faça isso, faça aquilo, né? Então, você consegue conduzir o seu ouvinte, conduzir o ouvinte para qual direção vai usando esse acorde aí. Esse acorde é muito importante, né? Nessa questão. Certo? Então, ele tem essa sonoridade, você já conhece, né? A sonoridade dele aí, do Sol. Aqui, ó. Né? Veja que ele não é leve, ele também não é duro, porque ele é flexível, mas ele não é leve, ele não é um acorde que nem esse aqui que a gente viu. Olha a leveza, né? Sétima maior. Uma leveza, né? Esse aqui é duro, ó. Ele é duro. Ele não é leve, mas é duro não. Ele tem peso, mas ele é flexível ao mesmo tempo, né? Ele não é um pesado duro. Ele é flexível. E ele tem a direção dele, né? Que é uma das coisas que a gente vai estudar muito mais enfatizado no nosso módulo 3 quando a gente falar de cromatismo. Que a gente vai ter que falar desse acorde muito, né? O dominante é muito importante no cromatismo. Então, beleza. E aí nós temos esse aqui, esse aqui que é o menor com a sétima maior. Esse é pouco conhecido, inclusive, pouca gente usa. Ele é um estranho no ninho em função de que ele é o patinho feio da turma. Eu vou pôr assim patinho feio porque ele não entra no gosto do povo. A galera não gosta dele, todo mundo tem medo. Só gosta dele aqueles que são mais avant-garde, assim. Aqueles que são artistas que buscam certa novas sonoridades e tal. Você vai encontrar esse tipo de acorde no repertório do Tom Jobim muito, muito, muito. Tá? Então, ouça aí ele, ó. Sol, Si e Mi.
dele. Certo? Observe então que a sonoridade dele é bastante bastante fora dos ideais mais simplistas da harmonização. Por exemplo, numa música que quer trazer... Ele é muito bonito, né? Ele é muito bonito. Eu também, assim, eu já aprendi a gostar dele. Porque no fim, a primeira impressão é estranheza. Sempre. Poxa. Você ouve e você fala, nossa, você pensa até assim, sim. Tá errado. Tem muita gente que fala assim, esse acorde tá errado, né? Tem gente que pensa no erro, tem gente que pensa em todo tipo de coisa, porque é um estranho no ninho, é um patinho feio mesmo. Assim. Só que depois você começa a perceber que essa sonoridade, ela constrói um metafísico que você não acha em outros. Olha os metafísicos que eu coloquei aqui, ó. Ele é dramático, ele é muito parecido com o acorde aumentado. Na verdade, ele é um acorde aumentado com baixo em dó, a gente vai ver depois. Mas ele é catastrófico. Ele traz no metafísico dele a catástrofe, assim. Sabe? Se eu fosse fazer um dia uma cena catastrófica, esse acorde aqui, assim como outros aí também, contribuiriam bastante para esse metafísico, né? Para essa relação. Epifânico porque ele traz a ideia da epifania, né? No sentido de lúdico, assim como da divindade, de deuses, né? Da aparição de divindades, né? Divinas, mas não uma aparição que gera pra gente a mesma coisa ali do acorde sus2, que também traz essa ludicidade, mas essa ludicidade boa, que quando você sente paz junto. Esse aqui é o contrário, ele traz a ideia do desconforto. Ele traz assim, um divino que está aparecendo, mas é um divino, é um Deus que veio cobrar vamos dizer assim, ele veio para cobrar os pecados, entendeu? Ele veio para trazer o seu martelo, né, de julgamento, vamos dizer assim. Então, quando eu penso nessas questões aí, né, para esse acorde. E por isso também a ideia apocalíptico também, né, que vai trazer também esse metafísico. Então é muito pesado, não é um acorde que tem relações motivadoras, nem, sei lá, ele é um acorde, né, de um peso grande, né. Então ouça aí mais uma vez. Exatamente. Né? Tom Jobim mesmo vai usar muitas vezes as músicas dele e ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer isso. Essa sétima maior, esse Si aí que você tá vendo, vai pro Si bemol, né? Que resolve, né? Dá pra gente a sensação nossa, a epifania, a catástrofe, mas chegou no lugar do profundo. Então resolveu, nossa, ainda bem, tá tudo em paz de novo, tá tudo tranquilo. Entendeu? Então ele usa muito sabiamente esse acorde para trazer esse... Ele usa inclusive como acorde de passagem na música dele, né? Agora, quando você for fazer música de filme, às vezes você pode fazer uma música inteira num acorde só. Você pode fazer um trecho grande num acorde só. Eu usaria esse tipo de acorde para fazer uma passagem toda em menor com sétima maior que vai trazer essa sensação do caos, essa sensação da catástrofe, né? Com certeza. Bom, Exatamente. Você concorda aí, Joel? Você acha que vai de encontro aí com esse acorde? Traz esses metafísicos aí, não? Eu plenamente concordo e entendi. Olha, maravilhoso. Eu ia falar para você o seguinte, que quando às vezes eu começo a analisar alguma coisa de acorde em livro que não está pautado, aqueles acordes lá, eu fico muito preocupado, eu pego uma pauta e escrevo ele na ordem, para não acontecer, às vezes, a extensão dele, talvez é um Ré, que está lá em cima, o cara vai tocar um Ré aqui embaixo, muda totalmente o sentido do acorde. Exato, verdade. Você entendeu? Sim, com certeza. E aí você percebe o quanto... Tá cheio de ir por aí, ó. Os meus colegas tá cheio por aí. Né?
Meus colegas, tipo, ele tá tocando uma nona, eu falo, que nona, pai? Isso aí tá tocando uma segunda. Faz parte. Então tem essas coisas, dá outra representatividade. Sim, com certeza. E é muito importante observar esses detalhes, né? Então, tem que escrever. Atenção. Aham. Me preocupo muito. João, então é isso. Muito bacana, viu? Gostei muito. Nós vamos finalizando aqui já. Uhum. Obrigado aí por tudo. Hoje nós fizemos então a nossa última, né? O nosso último encontro, como disse, e provavelmente o semestre que vem a gente já inicia o segundo módulo. Você e os outros já estão no grupo, a gente vai usar aquele grupo mesmo para poder divulgar claro. os próximos cursos, né? Que a gente vai divulgar. Exato. E eu espero que a gente possa estar junto, né? Nos próximos módulos aí. Sim. Com certeza. Já pode considerar que eu sou um aluno definitivo seu. Oh, maravilha, hein? Aí sim. Vou estar sempre aí estou. Eu agradeço muito pelo carinho. Não vou faltar, não. E hoje foi uma aula. Obrigado. E hoje foi uma. Você fechou com chave de ouro. Oh, que maravilha. Fico muito feliz que isso Obrigado, que tenha sido assim. Obrigado mesmo, Joel. Então, boa noite, viu, cara? Bom descanso aí, vamos nos falando.